Olá, irmãs e irmãos também que estão aí do outro lado nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos a esse estudo do mês de fevereiro aqui das mulheres da Primeira Igreja Batista em Araruama. Nessa hora, nesse momento de hoje, nós estamos retornando com os nossos trabalhos mensais dos estudos. Então aqui já fica o nosso convite a você. Toda a última terça-feira do mês, nós transmitimos os estudos pelas nossas redes sociais, tá? Tanto o YouTube quanto o Facebook. E a nossa maior intenção nesses estudos é que você aí do outro lado possa ser abençoado e edificado pela palavra de Deus. Nós continuamos fazendo os estudos baseados na revista Visão Missionária da União Feminina Batista Missionária do Brasil e entendemos que mesmo que um estudo seja baseado numa revista, nós falamos mesmo da Bíblia, né? Porque o estudo é baseado na Bíblia. Então que Deus possa te abençoar nesta hora. Separe esse momento para que você possa ter tempo com o Senhor. Abra esse espaço dentro do seu coração e também dentro da sua mente para que Deus possa falar contigo. Permita isso acontecer, que Ele certamente falará com você nesta hora. Antes de iniciarmos o estudo dessa hora, nós temos como proposta de reflexão o tema Marcas que viram marcos, né? Ou seja, situações nas nossas vidas, coisas que acontecem comigo, com você, e que acabam virando um ponto de referência. E quando chegar lá na frente, talvez você possa olhar para trás e dizer assim, amém, porque aconteceu, amém, porque eu vivenciei aquela situação. E você tem marcos que algum dia foram marcas na sua vida? Eu creio que sim, creio que todos nós temos marcos em toda a nossa trajetória de vida. Então, nessa hora nós vamos orar ao Senhor, pedir para que Deus nos direcione e que Ele possa abençoar a todos nós. Senhor, nós queremos primeiramente te agradecer por essa rica oportunidade e queremos colocar tudo em tuas mãos, pedindo ao Senhor a tua rica mão, a tua poderosa mão, conduzindo este momento. Te peço que o Senhor abençoe a nós que estamos aqui, que o estudo seja algo tremendo, abençoador, e que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que está do outro lado, nos ouvindo nesta hora, a cada lar representado, a cada lar que está com um celular ou uma televisão ligada, conectado nesse estudo. Abençoe, meu Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos ouvir uma reflexão musical nessa hora com a Débora? Sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo teu amor, te encontrei. Em minha alma estão as suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou.
sem ter condição de te escolher, cego pelos meus pecados, ouvi tua voz dizendo: eu vim te buscar e te salvar. Então percebi que eu já era seu, bem antes de existir, o Senhor me escolheu. Valeu a pena perder a minha vida pelo seu amor. Te encontrei, em minha alma estão as suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, oh. Em minha alma são as suas digitais. Cada dia que se passa eu te amo muito mais. Tua graça perfumou meu coração, Senhor. Onde o pecado abundou, hoje ela superabundou. Hoje ela superabundou. Amém. Amém. Que louvor abençoado nessa voz que nós já conhecemos e que sempre nos abençoa também. Então, irmãs e irmãos, nessa hora nós vamos ouvir o estudo que será ministrado pela Ana Paula. Ana Paula é esposa do Sérgio, mãe do Mário Sérgio, que vocês também já conhecem. A Ana trabalha conosco aqui no grupo da liderança das mulheres da igreja. Está sempre muito pertinho de nós, é nossa parceira aqui das gravações dos estudos, está sempre conosco. Ana, que Deus possa te abençoar. Amém. Olá, amadas e amados irmãos, né? Quero dizer que é um grande privilégio estar aqui nesse primeiro estudo do ano, né, que estamos realizando, como já foi falado aqui, baseado na revista Visão Missionária. E o estudo de hoje tem como tema marcas que viram marcos. A Carol já deu uma pequena introdução, mas para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, eu queria trazer para vocês o significado daquilo que é marca e o significado do que é marco, né? O dicionário diz que marca é o ato ou efeito de marcar. É um sinal distinto, visualmente perceptível ou não. Traço ou impulsão deixado por algo ou por alguém. E marco é qualquer acontecimento que, por sua importância, marca uma época na história individual ou coletiva do homem. Então, diante disso, eu quero trazer para nossas vidas, para nossa atualidade, né, algumas coisas que acontecem em nossas vidas e que nos trazem marcas. E essas marcas muitas vezes se transformam em marcos, como já foi dito aqui. Um pequeno exemplo que nós podemos dar e que
toda mulher passa por isso, né? É a gravidez. É um exemplo de marca. A gravidez, ela deixa marcas no corpo da mulher, ela deixa marcas emocionalmente, né? E deixa marcas também no seu interior. Mas o ato do nascimento do filho, né, se torna um marco. É algo que vai transformar a vida da mulher, vai transformar a vida da família. Então, existe um antes e um depois, né, que essas marcas presenciadas e vivenciadas pela mulher vai trazer para o longo da sua vida. Um antes de ser mãe, um depois de ser mãe, antes de ter filhos, depois de ter filhos. E existem várias marcas na nossa vida. Situações, muitas vezes, que são boas, que nos marcam positivamente, outras situações que não são tão boas e podem nos trazer marcas dolorosas, difíceis, e que nós precisamos aprender a administrar essas marcas, né? E muitas vezes essas marcas, elas não são visíveis aos nossos olhos, né? Mas estão ali impressas na nossa alma. Mas de acordo com a forma como que nós processamos essas situações que nos marcam, elas vão trazer externamente o resultado daquilo ali, como aquilo se tornou um marco. E o valor e a importância atribuída a cada uma delas cabe a cada um de nós. Como que nós temos perspectivas a respeito das situações que nos acontecem, né? Eu abri falando sobre a gravidez, né? Eu vou dar um pequenino testemunho sobre isso. Acho que poucas pessoas sabem que eu tive um filho antes do Mário e hoje estaria com 29 anos, né? E foi uma marca na minha vida muito grande. Durante a gravidez foi uma interação que eu achei assim fora do comum. E o meu filho morreu com 1 mês de nascido. E o que aconteceu? Foi sofrido, foi doído, uma experiência que nenhuma mulher quer passar na vida. E com 30 dias o meu filho morreu. E eu escolhi trazer como marco na minha vida, não a morte do meu filho, mas eu escolhi trazer para a minha vida o marco do nascimento dele. E é algo que eu lembro todos os anos, algo que me marca. Então, a gente tem que administrar se algo bom ou algo ruim na nossa vida acontece, como nós vamos deixar que este marco vai conduzir a nossa vida, vai conduzir os nossos sentimentos. Eu poderia deixar que ao longo desses 29 anos eu só me lembrasse da morte dele. Não. Eu me lembro do nascimento dele. Eu me lembro do período em que Deus permitiu que eu tivesse ele. E eu reconheço que talvez tenha sido necessário essa perda para que hoje, por exemplo, eu tenha outro filho que é o Mário, que é outro marco, né? Que existia a minha vida antes do Mário e depois do Mário. Então, a gente precisa trazer sobre a nossa vida essas perspectivas, sobre fracassos, sobre derrotas, sobre vitórias, né? E saber que todas as marcas que nós temos ao longo da nossa vida, elas fazem parte de um processo. Para tudo que nós vamos vencer, para tudo que nós vamos alcançar, existe um processo. E ao longo desse processo nós temos marcas, coisas que vão deixar suas impressões em nós, né? E eu vou citar aqui agora algumas marcas na Bíblia, alguns acontecimentos na Bíblia que se tornaram marcos na humanidade e na história do povo de Deus, né? Lá em Gênesis, capítulo 6,
né? Nós vemos logo sobre Noé. Noé, nós sabemos, a Bíblia trata sobre Noé, que foi aquele que construiu, vou falar genericamente, construiu a arca, né, onde foram ali salvos os animais e a sua família. Houve uma marca ali. Qual foi essa marca? A marca foi a chuva, foi o dilúvio, né? Porque Deus já estava ali cansado daquela situação, onde o povo estava totalmente, né, entregue ao pecado, e ele resolveu destruir, acabar com a humanidade, acabar com aquele pecado, acabar com aquela situação. Então ele escolheu Noé e a sua família, e eles entraram ali naquela arca juntamente com aqueles animais, e houve a chuva, e houve o dilúvio, e houve a destruição, e houve as mortes. Isso foram marcas, né? Mas depois daquele período, nós podemos ver que houve um marco que nós vemos até hoje, que é o arco-íris, que simboliza esse marco, que é a aliança que Deus fez com Noé, que a partir dali já não haveria aquele tipo de destruição. O Senhor não destruiria o mundo com águas como fez naquele momento. Então foram marcas muito doloridas, né? Eu fico imaginando como Noé e a sua família sofreram, porque provavelmente eles deviam ter também familiares ali que não foram salvos ali, né? E eu fico imaginando as pessoas do lado de fora aí batendo e querendo entrar, né? E sem poder, porque houve uma oportunidade, e essa oportunidade foi rejeitada. E isso foi um marco, né, na história do povo de Deus, na história da humanidade. Um outro marco que eu vejo que traz muita importância, né, na história da humanidade, principalmente do povo de Deus, está lá em Gênesis 7, que é onde trata sobre a libertação do povo do Egito. Ali, Deus enviou Moisés para falar com o faraó para que ele libertasse o seu povo. Mas de antemão também Deus falou, olha, eu vou endurecer o coração de faraó. Em decorrência disso, nós sabemos que houveram ali as 10 pragas, né? E essas 10 pragas, elas trouxeram marcas, tanto para o povo do Egito como para o povo hebreu, né? Menos a 10ª praga, aonde Deus ordenou ali que fosse sacrificado o cordeiro, fosse ungido os umbrais das portas, para que o povo hebreu não perdesse ali os seus primogênitos, né? E além dessas 10 marcas, houve também a marca maior que eu penso como um dos maiores milagres coletivos que nós podemos citar, que foi a abertura e a travessia do Mar Vermelho, né? Onde todo mundo ali pôde contemplar aquela abertura e o povo foi salvo. E qual foi o marco que essas marcas deixaram? O marco foi a Páscoa, o passar, aonde o Senhor ordenou que fosse celebrado com aquele cordeiro que foi morto, né, a Páscoa, em comemoração da libertação do povo de Deus. E foi um grande marco, não só na história do povo hebreu, mas para toda a humanidade. No Novo Testamento, nós também podemos ver que houve um grande marco, e esse marco, hoje eu acho que eu ouvi falar que já não se fala tanto nas escolas, porque quando nós estudávamos na escola e tinha história, tinha um período AD e DC, né? Que era antes de Cristo e depois de Cristo, né? E nós sabemos que Jesus, ele deixou marcas por onde ele passava.
Cada pessoa que teve um encontro com Jesus foi marcado por ele. E o maravilhoso é saber que essas pessoas foram marcadas positivamente, foram marcas transformadoras, marcas que trouxeram vida, né? Trouxeram cura, trouxeram libertação, trouxeram uma total transformação de vida, e todas elas positivamente. E também, né, houve a marca de Jesus, que foi a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Foi a maior marca da humanidade e foi o maior marco da humanidade, porque com a morte e a ressurreição de Cristo, isso trouxe vida para nós. Então foi um marco, um divisor de águas. Antes de Cristo, estávamos separados do Pai. Depois de Cristo, fomos reconciliados com o Pai. E lá em Atos 9, nós podemos ainda ver um outro encontro de Jesus, que foi um marco e deixou marca, que foi o encontro de Saulo com Jesus, né? Eu poderia citar o encontro de Pedro, porque ao longo da revista fala sobre Pedro, mas eu preferi falar sobre o encontro de Saulo com Jesus. Saulo teve aquele encontro aonde ele viu aquela luz resplandecente que era Jesus, e aonde ele caiu ali cego, porque Saulo, ele achava que ele tinha uma grande visão espiritual, porque ele era conhecedor da lei, entendeu? Então ele era muito religioso, e ele achava que tudo aquilo que Cristo ensinava estava fora da religião e era até blasfêmia, e com isso ele perseguia os cristãos, porque na verdade ele já estava cego espiritualmente. E aquele encontro trouxe uma marca na vida de Saulo tão transformadora, que além da cegueira física, houve também uma transformação espiritual. E ele ali deixou de ser cego espiritualmente para enxergar espiritualmente. E essa transformação foi tão grande que ele deixou de ser Saulo para ser Paulo, um dos maiores discípulos e apóstolos de Cristo. Um dos maiores missionários, um dos maiores nomes que nós podemos ver na Bíblia, que teve a sua vida totalmente transformada. E o caminho de Damasco se tornou um marco na história de Paulo. E nós? Quantas marcas nós carregamos ao longo da nossa vida? E como nós temos administrado essas marcas em nossas vidas? Nós trazemos marcas físicas. Ao longo do tempo vamos passando, né? As nossas feições vão mudando, mas nós trazemos também marcas emocionais, experiências que vivemos. Como nós temos permitido que essas marcas elas sejam impressas em nós? Que tipo de marcos nós temos permitido serem acrescentados em nossas vidas através dessas marcas? Precisamos refletir sobre isso. Muitas coisas ruins nos acontecem. Isso não é dizer que aconteceu algo ruim, porque Deus permitiu aquilo ruim acontecer, e devido àquele mal, a permissão de Deus daquele mal, eu vou viver uma vida de ressentimentos, eu vou viver uma vida de derrota, eu vou viver uma vida de tristeza. De maneira nenhuma. Tem um versículo que eu gosto muito, né? Que diz que nós, todas as coisas, Romanos 8, 28.
Eu até anotei aqui, porque eu anotei na versão da minha Bíblia, de uma, e anotei na outra que eu achei ainda mais interessante. Romanos 8, 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. A versão NVI que eu tenho diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as marcas que nós temos na nossa vida é Deus agindo em nós. Jesus, ao passar ali pela marca da cruz, pela sua morte, pela sua ressurreição, ele trouxe o marco da reconciliação. Ele trouxe um novo ressignificado para as marcas que carregamos na nossa vida. E cabe a nós escolhermos como vamos transformar essas marcas na nossa vida. Seja uma enfermidade, seja uma separação, seja a morte de um ente querido, seja uma doença, uma depressão, seja um abuso sexual, seja uma violência sofrida. Como nós vamos transformar essas marcas em nossas vidas em marcos positivos, em algo que seja transformador para a minha vida, para a sua vida, para a vida daqueles que nos cercam. Precisamos refletir sobre isso, em como nós estamos administrando, como nós estamos enxergando essas marcas que temos vivenciado ao longo do nosso tempo, das nossas vidas. Que tipo de experiência nós estamos tirando através dessas marcas, desses acontecimentos em nós? Saindo um pouquinho, rapidamente, da Bíblia e trazendo para os dias atuais, nós temos 2 marcos que eu acho que são muito relevantes e importantes. O primeiro dele trata-se de Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, como muitos dizem, é o pai do protestantismo, né? Houve ali um marco na vida dele, uma marca na vida dele, que fez com que ele rompesse com a Igreja Católica. Ele não se conformou com algo que acontecia ali, com indulgências, com vendas de perdão, com imoralidade, com corrupções, e aquilo fez com que ele rompesse. E através da marca que Jesus tinha impresso, não sei se é essa a impressão, a palavra certa, impresso nele, fez com que ele mudasse, né? Fizesse toda aquela reforma protestante ali, escrevendo aquelas 95 teses, criando o protestantismo, que gerou hoje, né, a nossa religião e todas as religiões protestantes que temos no mundo atual. Hoje, nós sabemos que o quão importante foi essa marca na vida de Martinho Lutero e que trouxe o marco, né, do protestantismo para a nossa atualidade. Foi graças a essas marcas que hoje estamos aqui, né, podendo falar livremente do amor de Cristo. E o último marco que eu quero trazer hoje, eu acho que é algo que nós estamos vivendo e cada um está administrando de uma maneira diferente, e creio eu que tem sido difícil para tudo e para todos. Que trata-se da pandemia que estamos vivendo, que é a Covid-19, né? É um tempo difícil que nós estamos vivendo, tem trazido marcas na vida de todo o mundo, no mundo inteiro, gente. Todo mundo tem sido atingido de alguma maneira. Mesmo pessoas que não foram contaminadas pelo vírus, elas estão sendo marcadas por essa pandemia, por tudo que está gerando em volta disso.
né? Em todos os âmbitos, no âmbito da saúde física, no âmbito da saúde emocional. Quantas pessoas estão entrando em depressão, né? Quantas pessoas estão aí desnorteadas, desesperadas, no âmbito, né, de famílias. Quantas famílias estão sendo vitimadas, perdendo seus entes queridos, seus amados por essa doença? Quanta violência, né, tem sido gerada por conta dessa pandemia, desse isolamento social. Nós podemos ver que o número de violência doméstica aumentou assim drasticamente. Então, isso tem afetado a população global de uma forma muito profunda. E isso já se transformou num marco para a humanidade. É uma experiência nunca vivida antes. E nós não estamos preparados ainda, não sabemos ainda como lidar com essas marcas que esse marco está trazendo para a nossa vida. Nós precisamos pedir ajuda a quem pode nos dar ajuda para lidar com essa experiência difícil que estamos vivendo hoje. E só podemos contar com a ajuda de Jesus. Jesus é a única ótica pela qual nós podemos olhar para as experiências que estamos vivendo e pedir a Ele que, através da sua perspectiva, nós possamos entender, nós possamos vivenciar e nós possamos tirar coisas boas, mesmo diante de uma situação que tem sido tão catastrófica no mundo inteiro, porque ela atingiu a saúde, ela atingiu o social, ela atingiu o familiar, ela atingiu o financeiro, ela atingiu o mundo de uma maneira globalizada. Não existe ninguém hoje que possa dizer que não foi afetado de alguma maneira pela Covid-19. Então nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos mostre como administrar, através da sua perspectiva, através do seu olhar, tudo isso que está acontecendo, para que possamos aprender a administrar essas marcas, para que no final disso tudo ela venha produzir frutos e bons frutos, né? E eu quero deixar para finalizar justamente isso, lá em Romanos capítulo 5, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que através de todas as marcas que temos vivido, que elas possam produzir em nós frutos, e frutos bons, frutos dignos da glória de Deus. Amém? Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Conforme foi dito aqui no estudo de hoje, uma bênção para nós, uma reflexão de um panorama, né, que nós temos vivenciado, e aquilo que de fato não adianta. A gente vai passar, se já não passamos por tantas marcas, vamos passar por marcas ainda. E como foi perguntado a você que está aí do outro lado pela Ana, né, o que eu vamos fazer com as marcas que temos, né? Essas marcas que já são marcos,
como que nós temos lidado com isso nas nossas vidas. Não se esqueça, se essa marca ainda te dói, te fere, te incomoda, te traz consequências complicadas, dolorosas, peça ajuda a Jesus. Ele pode ressignificar essa marca. Ele pode transformar algo que ainda dói em algo que possa ser visto como já superado. E esse é o nosso caminho, né? A nossa solução é a nossa esperança. Jesus é a resposta para as marcas e para os marcos que temos em nossas vidas. Que Deus possa continuar te abençoando, protegendo a sua casa, a sua família e dando a cada um de nós a direção certa para o que devemos fazer e também para o que devemos falar. Vamos orar, então, colocando esse assunto também nas mãos do Senhor, porque sabemos que é dele quem vem a resposta. Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti, crendo e entendendo que o Senhor é quem controla todas as coisas, é quem tem o domínio de tudo e de todas as vidas, porque conforme a própria Bíblia diz, o Senhor é dono de tudo, do Senhor é a terra, a plenitude pertence ao Senhor. E por isso te rogamos que o Senhor venha tratar com cada pessoa, com cada irmã, com cada irmão, com cada pessoa que está nos ouvindo, aquilo que precisa ser tratado, para que essas marcas, os marcos, possam ser ressignificados e considerados no Senhor, para o Senhor, glorificando o teu santo nome. Abençoe, Pai, cada vida que aqui está presente conosco, nos ajudando nessa gravação. Abençoe, meu Pai, cada vida que está nos ouvindo nesta hora. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite e até o próximo estudo.